Uma noite que tudo mudou na vida da família Bamber. Aparentemente, um dos membros da família entrou em surto e cometeu uma loucura. Apenas um sobreviveu. Seria ele o culpado ou foi apenas mais uma vítima de uma infeliz coincidência? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Já no começo do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também se inscrever aqui no meu canal. Ele tá crescendo de pouquinho, então cada inscrição de vocês ajuda muito aqui. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Esse caso aconteceu na Inglaterra, no condado de Essex, no ano de 1985. E tudo aconteceu com a família Bamber. June e Neville Bamber casaram em 1949 em uma igreja cristã. Ambos eram muito religiosos, principalmente a June, que era bem fervorosa. O Neville ele era um homem alto, forte e muito respeitado onde ele morava, porque ele era um cara bem-humorado, fácil de lidar, então a comunidade que eles frequentavam gostava muito dele. Já a June era descrita como uma mulher quieta e tímida. E logo depois que o casal se casou, eles queriam ter filhos, porém eles não conseguiam. Então eles decidiram adotar 2 bebês para eles criarem. Então eles adotaram uma menina chamada Sheila e um menino chamado Jeremy. Quando ambos foram adotados, eles eram bem bebezinhos e os dois não tinham qualquer ligação biológica, ou seja, a Sheila nasceu de pais diferentes que o Jeremy nasceu. Após adotar as 2 crianças, o casal resolveu que precisava de uma casa maior, então eles se mudaram para a casa que o pai da June tinha, que era uma casa bem grande e estava desocupada na época. Era uma propriedade chamada de a Fazenda da Casa Branca. Então, nos anos que se seguiram, a família Bamber teve ótimos momentos juntos, porque eles estavam bem financeiramente falando, eles tinham uma propriedade de 300 acres, onde eles moravam, e além disso, eles também tinham um local onde as pessoas pagavam para acampar, então eles tinham uma empresa que alugava um espaço para as pessoas acamparem. Então, na infância até a adolescência dos seus filhos, o casal deu um bom lar para eles morarem, uma vida confortável e também uma ótima educação em boas escolas particulares. Então eles se dedicaram muito ali pela família deles. E aí, depois de se formar no colegial, a Sheila foi fazer faculdade de secretariado em Londres para se tornar secretária. Já o Jeremy, ele era um menino um pouco mais complicado, ele estava sempre criando problemas em casa. Ele era aquele tipo de menino atentado que fazia algumas brincadeiras sem graça com as pessoas da família, como por exemplo, a mãe dele, que tinha pavor de ratos, ele gostava de pregar peças nela, ele enchia o bolso de ratinhos pequenos e fazia ela enfiar a mão no bolso, prendia a mão dela e não deixava ela tirar, então isso assustava muito a mãe dele. Então ele estava sempre aprontando em casa o Jeremy. E aí, por causa desses comportamentos, por ser um menino rebelde e um pouco mal educado, a June e o Neville decidiram mandar o Jeremy para um internato. Lá no internato, o Jeremy sofreu muito bullying, ele era constantemente chamado de bastardo por ser filho adotivo e ele também foi maltratado pelos professores. Então, para ele foi uma péssima experiência naquele internato. E além disso tudo, o Jeremy, ele não era um menino muito bom de fazer amizades, então ele ficava bem sozinho por lá. Então, o Jeremy, ele já ia acumulando alguns traumas e também uma sensação de ser um menino indesejado, já começando pelo fato dele ter sido colocado para adoção quando ele era bebê e depois os pais adotivos mandaram ele para um internato, então ele sentia que não era bem quisto em lugar nenhum. Além disso tudo, existe uma suspeita dele ter sido abusado enquanto ele esteve nesse internato. Não tem como saber se isso é verdade, mas com certeza existe chance de que de fato isso tenha acontecido, ainda mais se tratando de um internato. Então, depois dessa fase ruim na vida do Jeremy, ele foi fazer faculdade. Apesar disso tudo, quem olhava de fora, na verdade, parecia que eles tinham uma vida perfeita, porque eles moravam numa casa enorme, eles tinham uma vida financeiramente confortável, eles eram empresários e era uma família cristã, então tudo parecia muito bem na vida deles. Porém, o que poucas pessoas sabiam é que a June lutava contra uma depressão severa que ela tinha. A June já tinha sido internada 2 vezes quando os filhos dela ainda eram bebês. E nesse hospital psiquiátrico que ela ficou internada, ela foi tratada com eletrochoque, porque naquela época, por volta de 1955, quando ela foi internada a primeira vez, problemas psiquiátricos não eram bem aceitos, né, naquela época e nem tinha muitos meios de serem tratados. E hoje em dia não precisa nem falar, né, que esse tratamento é extremamente controverso, porque pode resultar até mesmo em convulsões do paciente. Eles colocam aquele negócio na cabeça e fica dando choque na pessoa. Então a June, ela passou por esse tratamento horrível. E aí, depois que os filhos dela cresceram e estavam na fase da adolescência, novamente a depressão voltou a se manifestar na vida dela, principalmente por causa de alguns problemas que os filhos dela estavam dando. Como eu falei, a June, ela era extremamente religiosa e ela tinha uma visão bem tradicional sobre a vida. E ela queria que os filhos dela seguissem esse mesmo estilo de vida que ela tinha, o estilo de vida cristão, bem tradicional.
Porém, a Sheila, aos 17 anos, engravidou do seu namorado chamado Colin. E para isso não gerar um burburinho na cidade e também na comunidade cristã que os Bumbers frequentavam, eles decidiram que a Sheila deveria realizar um aborto. O aborto foi feito contra a vontade da Sheila e ela continuou namorando Colin. E aí, pro terror da June, certa vez ela flagrou a filha dela e o namorado tomando sol nus em um campo. Após isso, a June passou a chamar a Sheila de filha do diabo, então o relacionamento delas começou a deteriorar desde então. Principalmente depois que a June meio que forçou a Sheila a fazer aquele aborto, então o relacionamento entre as duas foi piorando cada vez mais. A Sheila ela não confiava mais na mãe dela, elas brigavam bastante, então as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. E em contrapartida, a June ela tinha aquela depressão severa que ela enfrentava, que não tinha muitos tratamentos na época, então a situação da família não tava lá, essas coisas não tava tão bem quanto aparentava de fora. A Sheila, nessa época, ela ainda estava cursando secretariado e, em paralelo, ela se formou como cabeleireira e começou a fazer alguns trabalhos de modelo, que a mãe dela não aprovava. A Sheila chegou a viajar para Tóquio e ficar 2 semanas por lá para realizar alguns trabalhos de modelo. E toda essa coisa dos filhos estarem crescendo, indo viver as próprias vidas, principalmente a Sheila, que era mulher, começou a criar muitos atritos entre os filhos e a June. A June continuava querendo enfiar a religião dela, goela abaixo dos filhos, mas eles simplesmente não queriam, eles não queriam fazer parte daquela religião, eles não eram convertidos naquela religião, então nada daquilo fazia sentido para eles. Em maio de 1977, a Sheila engravidou novamente do Colin, e então eles decidiram se casar. E aí ela teve um aborto espontâneo no 6º mês de gestação. Os pais da Sheila deram um apartamento de presente para Sheila e para o Colin, um presente de casamento ali, e alguns anos depois a Sheila ela engravidou novamente e deu à luz a gêmeos chamados Nicholas e Daniel. O que a Sheila não sabia é que o marido dela estava vivendo um caso nessa época, e após 5 meses do nascimento dos gêmeos, o Colin largou a Sheila. Por causa disso, a Sheila ficou extremamente deprimida. Enquanto isso, em 1978, o Jeremy ele terminou a faculdade e o Neville, o pai dele, pagou para ele conhecer a Austrália, onde ele passou algum tempo. E depois ele foi para Nova Zelândia. Durante esse tempo viajando, o Jeremy ele chegou a invadir uma joalheria para roubar um relógio bem caro. E os amigos dele, posteriormente, disseram que ele gostava de se gabar, dizendo que estava envolvido em contrabando de heroína. Em 1982, ele voltou para a Inglaterra, para a casa dos pais dele, e passou a trabalhar na fazenda para ganhar 170 libras por semana. O Neville arrumou uma casa de campo próxima da fazenda para o Jeremy morar sozinho, e isso deixou o Jeremy extremamente satisfeito, ele ficou muito feliz. Além disso, o Neville deu um carro para ele e 8% da empresa que a família tinha, a empresa que administrava aqueles espaços para acampamentos. A casa que o Jeremy ficou morando ficava a cerca de 5 km da fazenda, da Casa Branca, então dava por volta de 5 minutos de carro e 15 minutos de bicicleta de um lugar para o outro. E obviamente ele ficou muito feliz de estar sendo paparicado pelos pais dele. Ainda mais depois daquela fase difícil que ele viveu em internato, aqueles traumas que ele enfrentou achando que ninguém gostava dele. Então quando ele voltou da faculdade, os pais dele fez diversos agrados para ele e isso deixou ele extremamente satisfeito. E enquanto isso, a Sheila continuava extremamente deprimida por causa do fim do seu casamento. E nessa época ela conheceu um grupo de meninas que participava de muitas festas, principalmente com homens mais velhos e que usavam drogas, principalmente cocaína. A breve carreira de modelo da Sheila terminou logo após o nascimento dos filhos dela, e após a separação ela passou a viver da previdência social e também de empregos muito mal remunerados que ela arrumava. Ela chegou a fazer trabalhos de garçonete e também a fazer ensaios fotográficos nua para ganhar algum cachê. E a Sheila, ela continuava ali num quadro de depressão e ela começou a ter surtos que ela ficava batendo a cabeça na parede. E por isso, em 1983, ela procurou pelo médico que tinha tratado a mãe dela. Esse médico era o Dr. Hugh Ferguson e ele falou que a Sheila estava em um estado agitado, paranoico e psicótico e por isso ele ia ter que internar ela em um hospital psiquiátrico. Após algum tempo analisando ali o quadro da Sheila, o doutor concluiu que o primeiro diagnóstico tinha sido um erro, porque na verdade ela tinha esquizofrenia. E uma coisa que é estranha nisso tudo é que a Sheila passou a ter os mesmos comportamentos que a mãe dela tinha. Ela passou a chamar os próprios filhos de filhos do diabo e pior ainda, ela começou a ameaçar tirar a vida deles. Ela também falou para o médico sobre um desejo de tirar a própria vida. E ela também falou que ela poderia convencer seus filhos a matar outras criancinhas. Então o quadro dela estava bem complicado, pior do que a da June. Mesmo com todo esse quadro clínico problemático, o Dr. Ferguson liberou a Sheila da internação em setembro de 1983. E nessa época, os gêmeos tiveram que ficar em um orfanato por causa da saúde mental da Sheila. Porém, depois o Colin, o pai deles, pegou os filhos para criar. 2 anos depois, a Sheila teve que ser novamente internada por causa de outro episódio psicótico que ela teve. 1 mês depois, decidiram que ela estava apta para voltar para casa e novamente liberaram ela do hospital.
4 de agosto de 1985, a Sheila, com então 28 anos, pegou os 2 filhos, os gêmeos, e foi para a fazenda da Casa Branca visitar os seus pais e passar alguns dias com eles. O clima ainda não era perfeito da família por causa de todos aqueles problemas familiares que eles enfrentaram ao longo dos anos, mas a Sheila estava animada para ficar alguns dias com seus pais e também com seu irmão. A governanta da casa disse que viu a Sheila naquele dia e não notou nada fora do normal. Na verdade, ela falou que a Sheila parecia bem feliz. O Jeremy, que nessa época estava com 24 anos, foi até a fazenda na noite do dia 6 de agosto. Era uma terça-feira e ele foi lá para jantar junto com toda a família e também com os sobrinhos dele. Durante o jantar, a June e o Neville falaram para Sheila que seria bom se os gêmeos fossem colocados em um orfanato diurno, que eu não entendi muito bem o que seria um orfanato diurno, se era uma espécie de creche. Eu também não entendi por que os meninos deveriam ir para um orfanato, sendo que eles tinham o Colin, o pai deles, que poderia cuidar deles, e também tinham os avós, aptos a cuidar dos dois. Então, para mim, não ficou muito claro o que era esse orfanato diurno, mas, enfim, os avós dos gêmeos queriam que eles fossem para esse orfanato. O Jeremy falou posteriormente que a Sheila ficou um pouco incomodada com essa sugestão dos pais dela, mas que ela respondeu com poucas palavras sobre o assunto e mudou de assunto. O jantar seguiu normalmente e às 9h30 da noite o Jeremy foi embora para a casa dele. Mais ou menos nesse horário, a Barbara Wilson, que era a secretária da fazenda, telefonou para o Neville e ela contou posteriormente que ela ficou com a impressão de que ela tinha interrompido uma discussão que estava acontecendo na casa, porque o Neville ele parecia estar bem irritado na ligação. Ela disse que o Neville foi curto com ela e ainda desligou o telefone na cara dela. Ela estranhou muito essa atitude vinda do Neville, porque ele nunca tinha agido assim antes. Na verdade, ele era um cara super educado e bem equilibrado, então ela estranhou muito aquela forma dele tratar ela. Meia hora depois, a irmã da June, chamada Pamela, ligou para a fazenda e a Sheila atendeu o telefone, mas a Pamela falou que a Sheila não quis conversar muito e logo passou o telefone para a June. A Pamela falou que a June parecia estar normal, elas conversaram um pouco e depois desligaram o telefone. E aí, por volta das 4 da manhã daquele dia, o Jeremy ligou para a polícia dizendo que tinha recebido uma ligação do seu pai dizendo que a irmã dele tinha enlouquecido com uma arma e que a ligação caiu logo em seguida. Ele falou que parecia que alguém tinha cortado a linha. Então ele ligou para a polícia e falou sobre essa ligação que ele tinha recebido do pai dele. Ele falou que estava preocupado, que alguma coisa poderia estar acontecendo ali na fazenda da Casa Branca e que era para a polícia ir lá. Porém, o fato esquisito é que ao invés dele ligar para o número de emergência para a polícia, que seria o 999, ele ligou para uma delegacia local. E o certo é sempre ligar para o número de emergência, porque aí eles detectam, né, as viaturas que estão mais próximas do local e já mandam imediatamente com urgência. Mas ele não fez isso, ele decidiu ligar para a delegacia local, que já é um fato esquisito. A polícia então orientou o Jeremy ir para a fazenda, que eles o encontrariam lá na frente. E aí os policiais encontraram o carro do Jeremy indo para a fazenda, e eles estranharam o fato dele estar andando bem devagarzinho com o carro na estrada. Era uma atitude bem estranha para alguém que tinha ligado para a polícia dizendo que os pais estavam em perigo, porque a irmã tinha enlouquecido com uma arma. Então a polícia estranhou por que ele estava andando com o carro tão devagar se a situação exigia emergência. E como eu falei, o Jeremy ele morava muito perto da casa dos pais dele, a apenas 5 minutos de distância, mas ele demorou muito para chegar na fazenda. Por volta das 5 da manhã, a polícia e o Jeremy chegaram finalmente na casa. E ao invés de entrar imediatamente na casa, a polícia decidiu que deveria esperar 2 horas na frente da casa antes de entrar. Eu não entendi também muito bem qual que era a estratégia da polícia, mas enfim, eles fizeram isso, eles ficaram lá esperando na frente. Enquanto eles esperavam, eles pegaram um megafone e ficaram gritando, perguntando se tinha alguém na casa, porém ninguém respondeu. Eles falaram que a casa estava em completo silêncio e a única coisa que dava para ouvir era um cachorro latindo. Durante essas 2 horas de espera, o Jeremy ficou do lado de fora, né, da casa com a polícia, e ele ficou contando sobre o jantar que tinha acontecido um pouco mais cedo. Ele falou que tudo tinha ocorrido normalmente e ele também falou sobre a ligação que ele tinha recebido do pai dele. E aí ele aproveitou para mencionar sobre um momento ruim que aconteceu ali no jantar, né, quando os pais dele falaram para Sheila que era para ela colocar os filhos em um orfanato. Ele também contou sobre os problemas psicológicos que a irmã dele enfrentava, mas ele deixou claro que tudo parecia bem quando ele foi embora naquela noite. E um detalhe muito importante que ele falou para a polícia foi que antes dele ir embora, depois do jantar, ele carregou uma arma, um rifle, pensando ter ouvido coelhos do lado de fora da casa. Ele contou que ele deixou esse rifle na mesa da cozinha, porém ele não utilizou o rifle, ele apenas carregou o rifle, deixou na mesa da cozinha e uma caixa de munição do lado. Então, nessa altura, né, para a polícia, todo o cenário do crime já estava montado, né? Tinha uma mulher com problemas psicológicos em surto, uma discussão familiar em um jantar e uma arma carregada próximo deles. Às 7h14 da manhã, finalmente a polícia entrou na casa.
Eles usaram uma marreta para arrombar a porta dos fundos da casa. A porta estava trancada por dentro com a chave ainda na fechadura. Eles entraram e se depararam com todos mortos lá dentro. Eles encontraram 5 corpos com vários ferimentos de bala. O Neville, ele estava de pijama caído por cima de uma cadeira no chão da cozinha, e o resto da família estava no andar de cima. 25 tiros tinham sido disparados e a maioria a curta distância, e não se sabe em que ordem a família foi morta. O Neville tinha levado 8 tiros e 6 desses tiros tinham sido no rosto dele, disparado a poucos centímetros da sua pele. Além disso, tinha sinais de luta no corpo dele e isso indicava que ele tinha tentado lutar pela sua vida. A Sheila foi encontrada morta com 3 tiros no quarto principal da casa. Ela estava no andar de cima e quando ela foi encontrada, ela estava com a espingarda em cima do corpo dela, apontando para o pescoço dela onde tinha um tiro. E os filhos dela, os 2 gêmeos, foram encontrados cada um em sua cama. Um dos gêmeos, o Daniel, tinha sido baleado 5 vezes e o Nicholas tinha sido baleado 3 vezes. A June foi encontrada perto da porta do quarto principal e tinha sido baleada 7 vezes. Então não dá nem pra imaginar, né, o estado que tava aquela cena do crime. Tava com sangue pra todo lado. O crime, obviamente, era passional pela quantidade de tiros disparados em cada membro da família. O telefone da casa foi encontrado fora do gancho na cozinha, e a polícia disse que as cadeiras e os bancos que tinha ali na cozinha tinham sido derrubados. Tinha louças quebradas na cozinha, um açucareiro quebrado, uma luz do teto também tinha sido quebrada e tinha muito sangue no chão. Então era bem claro ali pra polícia que tinha tido uma luta corporal antes daquela chacina acontecer. Quando a polícia saiu da casa e contou pro Jeremy o que eles encontraram lá dentro, o Jeremy ele ficou completamente descontrolado. Ele ficava chorando muito, ele começou a gritar, ele até vomitou. Então ele aparentou estar extremamente nervoso, ele começou a socar as coisas, ele não acreditava no que tinha acontecido. E logo de cara a polícia achou que a culpada de tudo era a Sheila, que tinha problemas psicológicos e eles acharam que em um surto psicótico ela tinha matado os pais, os próprios filhos e depois tirado a própria vida. Logo a mídia tomou conhecimento do que tinha acontecido na fazenda e começaram a espalhar em massa essa versão inicial da polícia. E a polícia, por achar que o crime já estava desvendado, que a autora de tudo era a Sheila, eles não se preocuparam em preservar a cena do crime. Eles chegaram a queimar roupas de cama e também os tapetes que estavam sujos de sangue, porque eles não queriam que o Jeremy visse, para que ele não ficasse traumatizado. E os policiais também pegaram o rifle, né, a arma do crime, com as próprias mãos, sem usar luvas. E como eu sempre falo, isso estraga qualquer evidência de DNA, qualquer impressão digital que pode ser importante para solucionar ali o caso. Mas a polícia achava que já tinha o caso solucionado, então eles não se preocuparam com isso. E o resultado dessa certeza toda que a polícia tinha foi uma investigação completamente mal conduzida. A cena do crime ela não foi revistada como deveria ser e as evidências também não foram registradas e muito menos preservadas. Além disso, não foram coletadas as impressões digitais nem na arma nem na cena do crime. 3 dias após os assassinatos, o Jeremy ele recebeu de volta as chaves da casa dos pais dele e agora ele era dono de todo o patrimônio da família. Durante o funeral da família, o Jeremy ele chorou muito e não apenas isso, ele chegava a soluçar e também a gritar. Ele não conseguia ficar em pé sozinho, ele ameaçava de desmaiar, então parecia que ele estava muito abalado. Porém, em determinado momento, quando as câmeras não estavam filmando ele, seus parentes disseram que viram ele sorrindo muito, um sorriso de orelha a orelha. As pessoas começaram a estranhar esse comportamento, né, porque cada vez que ele via uma câmera, ele começava a chorar, começava a fazer toda aquela cena, e quando a câmera ia embora, ele imediatamente mudava a feição dele e sorria, parecia que ele estava usando uma máscara. E aí, durante o velório, ele começou a fazer algumas piadas falando: ah, agora eu sou o chefe, agora eu sou dono de tudo. E aí os primos do Jeremy e também os parentes começaram a suspeitar dele, e por isso eles foram até o escritório do detetive, inspetor-chefe chamado Thomas Jones, para falar das suspeitas contra o Jeremy. Porém, o detetive falou que o caso já estava solucionado, que eles sabiam que a responsável por tudo era a Sheila e mandou eles irem embora. Porém, finalmente, a polícia resolveu verificar as impressões digitais que estavam na arma do crime. Lá foi encontrada a impressão digital da Sheila e, para surpresa da família, a impressão digital também do Jeremy. Mas o Jeremy disse que antes dele ir embora, ele tinha, de fato, pegado na arma para tentar atirar nos coelhos, que ele achou que estava pro lado de fora, então ele falou que era óbvio que teria a impressão digital dele ali. E aí, após o Jeremy se mudar para a fazenda da Casa Branca, um dos primos dele foi passar alguns dias com ele lá. E lá na casa, esse primo encontrou um silenciador de arma e parecia que esse silenciador estava escondido no armário do escritório da família. Quando o rifle foi encontrado na cena do crime, ele não estava com esse silenciador
E esse silenciador ele foi de extrema importância para esse caso, porque a perícia determinou que seria impossível a Sheila atirar em si mesma se a arma tivesse com esse silenciador acoplado. Porque o rifle por si só ele já é uma arma bem longa, e aí se esse silenciador tivesse acoplado na arma do crime, ela ficaria ainda mais longa, porque esse silenciador ele vai bem em cima onde sai o tiro. Seria impossível ela colocar o rifle com o silenciador acoplado embaixo do queixo e ainda conseguir alcançar o gatilho da arma. Então, a questão era agora, esse silenciador estava ou não na arma no momento do assassinato? Esse primo do Jeremy pegou o silenciador e percebeu que ele estava bem pegajoso e que tinha tinta vermelha e também mancha de sangue. Mas ao invés de ele levar direto para a polícia, ele levou para a casa de um outro primo deles. Só depois de 3 dias que o silenciador foi entregue para a perícia. A perícia encontrou sangue na superfície interna e externa do silenciador. Pelos exames, foi descoberto que o sangue era do mesmo grupo sanguíneo da Sheila e também tinha uma mistura do sangue do Neville e da June. Então, isso concluía que sim, o silenciador estava acoplado no rifle no momento dos assassinatos. Isso levava também à conclusão de que não tinha sido a Sheila a autora do crime. Então, aí teve uma reviravolta no caso. Quando isso veio à tona, os primos do Jeremy eles voltaram para a casa da fazenda para procurar de onde tinha saído aquela tinta vermelha que tinha manchado o silenciador. Na cozinha da casa tinha uma lareira vermelha pintada com tinta vermelha, e nessa lareira foram encontrados diversos arranhões. Uma amostra coletada pela perícia comprovou que a tinta que estava no silenciador correspondia à tinta da lareira. Então a conclusão foi que durante uma luta corporal que ocorreu na cozinha entre o Neville e o assassino, fez o silenciador que estava acoplado na arma bater diversas vezes na lareira, e por isso foi encontrada aquela mancha de tinta no silenciador. Isso indicava mais uma vez que o silenciador estava no rifle no momento dos assassinatos. O Jeremy nessa época ele namorava há 2 anos com uma moça chamada Julie Mugford. Ela inicialmente ficou do lado do namorado, né, quando a família dele foi morta, eles ficaram juntos ali no funeral, ela ficou dando todo apoio para ele. No dia seguinte aos assassinatos, ela deu depoimento para a polícia. Ela disse que o Jeremy tinha telefonado para a casa dela na madrugada que ocorreu os assassinatos, entre as 3 e as 3:30 da manhã. No telefonema, ele disse que tinha algo errado na casa da fazenda. Ela falou que ele parecia bem preocupado na ligação, mas como ela estava bem cansada, ela não perguntou o que havia de errado e logo desligou o telefone. Até então, nada de errado tinha com o depoimento dela. Porém, 1 mês depois, o namoro dos dois começou a passar por uma série de brigas bastante violentas. Ela conta que ela questionava ele pelos assassinatos dos pais dele e ele ficava muito bravo com ela. E também ela descobriu que ele estava traindo ela, então ela deu um tapa na cara dele e ele torceu o braço dela para trás. E aí eles terminaram o namoro. 3 dias depois que eles terminaram o namoro, ela foi na delegacia e mudou seu depoimento. No seu segundo depoimento, a Julie falou que entre julho e outubro de 1984, no ano anterior dos fatos, o Jeremy tinha falado para ela que desejava se livrar de todos os membros da família dele. Ela também contou que o Jeremy naquele ano ele tinha roubado 1.000 libras do escritório da empresa do pai dele. Ela disse que ajudou ele nisso e que o Jeremy fingiu que alguém tinha arrombado o escritório e roubado o dinheiro, mas na verdade ele que tinha feito isso. Quando questionado pela polícia, o Jeremy falou que realmente ele tinha feito aquilo, mas que era apenas para mostrar para os pais dele que precisavam de mais segurança no escritório. Então, segundo ele estava querendo apenas ajudar. A Julie contou que ele chamava o pai dele de velho e também a mãe de louca. E ela também contou que o Jeremy sempre falava que a irmã dele não tinha motivos para viver e que os gêmeos cresceriam perturbados. O Jeremy também já tinha falado para ela sobre sedar os pais dele com remédios para dormir e depois incendiar a casa da fazenda. Ele também já tinha planejado inúmeras vezes como ele iria se livrar de toda a família, atirando em todos eles, inclusive nos gêmeos. E ele tinha falado que a Sheila levaria a culpa de tudo por causa dos problemas psicológicos que ela tinha, então ela seria um ótimo bode expiatório para ele. Na época, ela contou que o Jeremy também tinha ficado sabendo de um testamento que dividia 50% de todo o patrimônio da família entre ele e a sua irmã. Mas ele disse na época que ele suspeitava que a mãe dele, na verdade, estava querendo deixar tudo para os netos dela, para os 2 gêmeos. E um fato muito importante que ela contou para a polícia foi que o Jeremy tinha telefonado para ela às 9h50, quando ele estava voltando do jantar naquela fatídica noite, para dizer para ela que ele estava pensando em cometer aquele crime o dia todo, e que seria aquela noite ou nunca. Poucas horas depois, entre as 3 e as 3:30 da manhã, ele ligou para ela novamente só para dizer: tudo está indo bem, algo está errado na fazenda, não dormi a noite toda, tchau querida, eu te amo muito. E aí o Jeremy ligou para ela na manhã seguinte para dizer que a Sheila tinha enlouquecido e que um carro da polícia estava indo buscar ela. E a Julie contou que quando ela chegou com a polícia na casa da fazenda, ela disse que ele puxou ela de canto e falou assim: eu deveria ter sido um ator.
Então a Julie conta que ele estava querendo dizer que toda aquela cena dele estava perfeita, de ter até vomitado fingindo nervoso pelos pais que tinham morrido. Mais tarde naquele dia, a Julie contou que perguntou pro Jeremy se ele tinha de fato feito aquilo, mas ele disse que tinha dado por encanador o valor de 2.000 libras para ele cometer esse crime. E o resultado desse depoimento da Julie foi a prisão imediata do Jeremy, no dia 8 de setembro de 1985. O encanador também foi preso. Porém, esse encanador tinha um álibi confirmado, já o Jeremy ele não tinha nada. O Jeremy negou todo o crime e falou que a Julie estava mentindo porque ele tinha terminado com ela recentemente e ela queria se vingar dele. Inicialmente, a polícia só tinha as provas do roubo que o Jeremy tinha feito no escritório do pai dele, que o próprio Jeremy assumiu que tinha feito. Então, ele foi preso sob essa acusação. Porém, como ele tinha muito dinheiro, né, ele tinha herdado ali todo o patrimônio da família, ele logo pagou a fiança e foi solto. Logo após ser solto, ele foi viajar para Saint-Tropez com um amigo dele. E em seguida ele começou a vender várias coisas da família, como por exemplo, todos os carros que eles tinham. Ele foi liquidando tudo para pegar o dinheiro. Além disso, ele tentou vender a história de vida dele, talvez para um livro ou para um jornal. E ele começou a vender tudo que ele tinha ali, e ele chegou no ponto de querer vender as fotografias nuas que a Sheila tinha tirado. Ele tentou vender para o jornal The Sun por 20.000 libras. Então ele estava desesperado ali para fazer dinheiro logo com as coisas que tinham ficado para ele. E quando ele voltou para a Inglaterra no dia 29 de setembro, o Jeremy foi preso imediatamente, acusado dos assassinatos. O julgamento do Jeremy, que durou 18 dias, começou dia 3 de outubro de 1986, perante um júri composto por 7 homens e 5 mulheres. A promotoria alegou que o Jeremy foi motivado por ódio e ganância e também foi responsável pelo assassinato de toda a família, e que tentou colocar a Sheila como responsável pelo crime. Um ponto levantado era que o Neville era um homem de mais de 1,90 de altura, o Neville, pai dele, e no seu corpo tinha marcas de luta corporal. E a Sheila, ela era uma moça muito pequena, então jamais ela conseguiria entrar em uma luta corporal contra o Neville. E se ela fizesse isso, com certeza o Neville iria ganhar facilmente dela. Então era muito claro que o Neville tinha lutado com alguém que era pelo menos próximo da altura dele. Já a defesa do Jeremy continuou sustentando a teoria de que a Sheila havia cometido todos os crimes por causa dos seus problemas de saúde mental. E eles falavam que o fato do sangue dela estar menos seco do que o restante dos corpos no momento que eles entraram na casa, era óbvio que ela tinha matado todos eles e se arrependido do que tinha feito e então atirado em si mesma. A defesa também levou todo o histórico de hospitais psiquiátricos que a Sheila teve ao longo da vida e também as conversas que o médico registrou dela falando que os filhos dela eram filhos do diabo e que ela não queria mais viver. Porém, com todos os fatos expostos, ficou claro que essa tese da defesa era muito fraca contra todos os fatos que tinha contra o Jeremy. E o silenciador, como eu expliquei, da arma foi uma das provas mais importantes para incriminar o Jeremy. Porque mesmo com aquele histórico todo que a Sheila teve de problemas de saúde mental ao longo da vida, os peritos provaram que de fato não tinha como ela atirar em si mesma com o silenciador acoplado num rifle. Então essa prova do silenciador foi um fato muito importante para esse caso. Depois de deliberar por mais de 9 horas, o júri considerou o Jeremy culpado. Ele foi condenado a 5 prisões perpétuas sem chance de liberdade condicional. Apesar dessa condenação do Jeremy, esse caso ele é discutido até hoje, porque tem muitas pessoas que acreditam que foi a Sheila que cometeu todo o crime e que a Julie inventou toda essa mentira para se vingar do Jeremy por causa do término do namoro. Agora eu quero saber o que você acha. Você acha que foi a Sheila realmente que cometeu todos esses crimes? E que a Julie mentiu só pra se vingar do Jeremy? Ou se foi de fato o Jeremy que fez isso por causa de todo o dinheiro da família que ele queria e também pra não ser controlado mais pelos seus pais? Me fala aqui nos comentários o que você acha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.